Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e neste sábado, 23 de setembro, damos início ao estudo na nossa última lição desse trimestre, a lição 14, a essência de Efésios. O texto bíblico referência para o nosso estudo nesta semana é todo o livro de Efésios. Durante a semana, cada dia o autor vai destacar um capítulo e vamos relembrar temas importantes que foram objeto do nosso estudo ao longo do trimestre. O verso para memorizar está em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Nós lemos assim: Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes de seguir, vamos orar juntos. Pai eterno, te agradecemos pela oportunidade de mais uma semana estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a presença do Santo Espírito para nos capacitar e nos dar entendimento. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A partir de hoje, damos início a uma recapitulação do livro de Efésios. O autor destaca o ar atemporal da carta e nos convida a refletir que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar nossa vida como crentes. Então, nós chegamos à lição de número 14, a última lição desse trimestre, e vai trazer o título A Essência de Efésios. Então, aqui nós podemos observar que o autor vai fazer um resumo, vai passar pela carta, né? Revisar o que nós estudamos. É interessante que ele escolheu um verso para memorizar, para meio que resumir e exemplificar a carta. Né? O verso está lá no capítulo 2 do livro, são os versos de 8 a 10. E é um verso bastante conhecido, que nós já estudamos esse trimestre, e que fala da graça de Cristo, em contraste com as obras, ou em relação às obras. Né? Então é importante nós entendermos, após esse estudo, que depois de várias exortações que nos foram dadas, né, nós falamos muito de obras. Né? O que seria obras? Obras são coisas que nós fazemos, é a nossa obediência, né, em relação a Deus. Então, nós tivemos durante o trimestre várias exortações. E nós chegamos à conclusão aqui na classe que o autor trouxe esse verso para nos alertar, né? Alertar de que as obras são importantes, é uma maneira que Cristo espera que o salvo viva, né? Mas nós não podemos esquecer que tanto a nossa salvação quanto tudo isso que Deus nos proporciona a viver é pela graça dele. Então nós temos que ter na nossa mente bem esclarecido essa relação da graça com as obras. Exatamente, Alexandre. O que seria a graça se não transformar, se não nos transformasse, se não nos levasse a ter ações novas, maneira de viver nova, que são as obras? Então, as obras devem ser fruto da graça, uma graça que transforma, que salva e que nos torna novas criaturas. Nesse estudo de sábado, um destaque interessante da carta, que nós pudemos comprovar ao longo desse trimestre de estudos, é que a carta aos Efésios é uma carta atemporal. Ela serve, deve e serviu com certeza para os cristãos em Éfeso, naquela época, mas serve muito para todos os cristãos em todas as épocas, alcançando nós hoje, porque as orientações contidas nela são orientações para a vida. Então nós tivemos conselhos, exortações sobre como nos relacionar em família, nossas relações sociais, como proceder na igreja, exortação à unidade,
a desenvolver as virtudes do Espírito Santo. Então, nós tivemos diversas exortações. E um texto da lição aqui de sábado diz assim: é como se ele estivesse se dirigindo aos crentes e às igrejas cristãs em todos os lugares que existissem. Nós podemos perceber isso. Apesar de ter sido escrita primeiramente aos cristãos em Éfeso, essa carta alcança cada um de nós nos dias de hoje. E ele trabalha aqui usando a roda gigante, a London Eye, lá junto na cidade de Londres, uma roda imensa que quando a pessoa sobe naquela roda, ela tem uma visão geral por cima da cidade. Ela consegue ver palácios, consegue ver a cidade, enfim, o Big Ben. Ela tem uma visão muito ampla. E ele faz uma aplicação para a carta aos Efésios. A carta aos Efésios nos dá, a nós cristãos, e nós tivemos a oportunidade de estudar isso, uma visão geral da graça de Deus, algo que é fantástico e importantíssimo para a nossa vida. Nos ensinou como conviver um com os outros, como ter relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os servos e etc. Enfim, trabalhou a unidade, trabalhou muitas questões que são essenciais para a nossa vida espiritual. E, sem esquecer, o que já foi tratado pelo Alexandre no verso para memorizar, da graça. Tudo isso só é possível pela graça de Cristo. E é interessante, né, pai, o comentário do autor aqui, dizendo que, apesar da carta aos Efésios ser um livro curto, não é um dos mais longos livros escritos por Paulo, mas ele consegue alcançar uma visão elevada de diversos temas. Então, apesar de ser uma carta curta, ele trabalha com profundidade diversos temas pertinentes para o nosso dia a dia. Diante de todo esse panorama que nós já ressaltamos aqui no sábado, a lição ela finaliza com uma pergunta que é bastante interessante, que diz assim: que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar a nossa vida como crentes? Então nós já vimos que é uma carta atemporal que serve para os nossos dias. Já vimos que Paulo tratou de vários assuntos, né, importantes para a nossa vida cristã. Então você pode participar da nossa classe, deixando nos comentários o que mais lhe impactou nesse trimestre sobre o estudo de Efésios. Né? O que você incorporou na sua vida, na sua família, o que você mudou, o que mais te chamou a atenção da carta de Efésios. Participe, deixe aí nos comentários. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.